A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar com essa palavra alguns pontos importantes. Esse aqui, E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. Esse é o primeiro ponto aqui, Você vê que Jesus Cristo, por onde ele passava, as pessoas iam até ele. Muitos iam somente pelo milagre, mas muitos também queriam conhecer quem era ele, como era o reino de Deus, se eles tinham possibilidade de ser salvos, o que seria isso? E ali você vê que todos que vinham até Jesus, Jesus não os abandonava. Muitas das vezes eles traziam pela fé, traziam pessoas doentes, mesmo se aquela pessoa às vezes não tinha fé, mas pela fé da outra pessoa que trazia, Jesus via e curava. Que aí, como ele disse aqui, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que eu pusesse a mão sobre ele. Esse que é um detalhe aqui que o Senhor quer nos ensinar, nos alertar. Não adianta você e eu pedirmos para Deus algo, mas nós queremos moldar, nós queremos explicar, nós queremos exigir, nós queremos fazer com que Deus faça conforme nós queremos. Porque você vê aqui, trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. O que é isso? E aqui o Senhor vai mostrar que não é da maneira que nós achamos ou acreditamos que vai acontecer o milagre, mas sim da maneira que Deus permite. Porque entenda algo, milagre não se explica, se vive. Amém? Outro ponto aqui, por quê? Porque está dizendo aqui, e tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhes o dedo nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Você vê aqui, o povo pediu que tocasse, colocasse a mão nele e o surdo ia ouvir, ia começar a falar. Mas Jesus fez o quê? A primeira coisa, ele tirou a parte, ele tirou fora da multidão. Por quê? Porque não é com a maneira, volto a falar aqui, não é da maneira que nós queremos a nossa bênção, mas sim da maneira que Deus vai nos abençoar. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe as nossas lutas, Ele sabe o que nós estamos precisando, mas como que vai chegar até nós essa bênção? Não adianta nós queremos explicar para Deus fazer, é sim confiar em Deus. Esse é o nosso papel, isso é fé, é você entregar a sua vida, entregar seus problemas na mão do Senhor e esquecer, confiar que Ele vai prover, Ele vai fazer a diferença. Você vê que Ele tirou a primeira coisa, Ele tirou o surdo do meio daquele povo. Por quê? Porque Ele queria fazer para aquele surdo algo que nós não sabíamos como que era. Não era simplesmente só colocar a mão sobre o enfermo e seria curado. E assim é na minha vida, na sua vida, nas lutas que nós estamos enfrentando. Às vezes está muito tempo você com essa doença, você até está desanimado.
quantas orações, quantas campanhas, quantos são os remédios, quantas são as alegrias, frustrações, os milagres que você viu da cura, mas ainda você não está 100% curado. Por quê? Porque tem situações que Deus quer mostrar que Ele é Deus na sua vida e também mostrar que Deus que você serve é o mesmo Deus que vai salvar quem está ao redor de você através do seu milagre. Deus vai fazer na sua vida. Mas às vezes nós estamos pensando muito naquilo, ai, tira isso, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não. Confia no Senhor, entregue, deixa, esquece. Porque a maneira que Ele vai fazer o milagre com Ele, assim é na vida sentimental, assim é na vida financeira. Porque você quer moldar o seu esposo, o seu noivo, o seu namorado da maneira que você quer. E não é assim que funciona. É Deus que está no comando. Quando você entrega, é Ele que vai transformar conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. Mas o resultado final vai vir em nossa mão. Você vê que ele colocou o quê? A primeira coisa, ele tirou a parte da multidão, o mudo e o surdo. E depois que ele fez, ó, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Entenda algo. Essa é uma parte importante. Jesus, Deus, ele nos fez do pó da terra. Lembra em Gênesis? Do pó da terra, o homem, Deus fez o homem, a imagem e a semelhança dele. Então, existem certas situações na nossa vida que a nossa vida não está completa. E é necessário Deus fazer e transformar e renovar. Como aqui, o exemplo aqui que ele fez, ó, ele enfiou, ele meteu-lhe o dedo nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Porque se Deus pegou e do pó da terra nos fez o homem, ele fez o homem completo. Essa pessoa provavelmente não estava completo dentro dela. Os tímpanos, por exemplo, o canal de audição, o canal estava entupido de audição, a língua não estava do tamanho ideal, mas como é ele que fez, você vê que a atitude dele foi o quê? Ele meteu o dedo no ouvido, e cuspindo, tocou-lhe na língua, ou seja, ele colocou ali na língua dele para transformar aquela língua, para colocar ela fazer no tamanho normal. E assim, muitas das vezes, o Senhor tem que fazer na nossa vida. Mesmo se nós não estamos sabendo como proceder, como agir. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor e deixar Ele agir conforme a vontade dEle. Porque às vezes o milagre não é que demora, é que o milagre tem que ser feito completo. Por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele faz não desfaz. Então é necessário que eu e você entenda isso. Aqui você vê que ele tocou na língua, ou seja, então a língua estava com defeito. Ele foi e transformou aquela língua, voltou ao normal. E quando ele levantou e tocou e meteu os dedos nos ouvidos dele, provavelmente estava entupido, provavelmente não tinha o canal feito, ele foi lá e fez. E ele disse assim, ó, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Você vê aqui, ó, que é nesse ponto que o Senhor quer nos ensinar, e para que nós colocamos essa palavra no coração. Quando nós pedimos para Deus o milagre, nós temos que entender que a última palavra é dele, é da maneira dele, é como ele quer. Aos nossos olhos pode ser que está tudo perdido, mas a última palavra é do Senhor. Você vê aqui que se você olhar atrás ou mais para frente, você vai ver que Jesus fez vários milagres. Como ele curou, por exemplo, o cego de Betseba, como ele curou o Bartimeu, como ele curou paralíticos, coxos. Também diz que trazia mudos, cegos, para ele curava. E assim ele fez vários milagres, mas para uns ele fez específico, fez diferente. Por quê? Porque aquela pessoa é diferente? Não.
É que aquela situação exigia algo a mais. E assim é na sua vida e na minha vida. O Senhor está dizendo, não está demorando a tua bênção. É que situações que se levantaram contra ti, é necessário você quebrar o seu coração. É necessário você entender que o milagre vem de mim, Jesus fala. Não vem de você, não vem de outro lugar. Enquanto você ficar o coração dividido, enquanto você ficar pulando de galho em galho, ou indo de igreja em igreja, pedindo oração para um, pedindo oração para outro, Deus não tem como mover o milagre na sua vida, porque a tua verdadeira fé não está nele. A tua fé está na igreja, a tua fé está nos pastores, a tua fé está nas orações dos irmãos, mas a fé verdadeira da transformação não está contigo. Então hoje o Senhor fala, deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Confia você no Senhor, não confia mais em ninguém. Peça perdão para Deus, começa de novo o que você quer, confessa, peça com fé e fala, Senhor, agora só eu e o Senhor, me perdoe se eu errei, se eu me precipitei, mas hoje eu confesso que eu estava errado e hoje eu entrego a minha vida 100% na tua mão, porque às vezes acontece isso, você pede oração para um, para outro e está acontecendo na sua vida. Você vai de uma igreja para outra igreja e você já não confia mais, porque um fala uma coisa, outro fala uma coisa, outra coisa. E o Senhor está dizendo é porque você não confia em Cristo Jesus. Passe a acreditar, passe a confiar, peça perdão para Ele, busca, comece a fazer tudo novamente, comece a viver novamente em Cristo pela fé. Porque aí você vai ver a manifestação do poder dele, a glória dele. Porque você vê tanto trabalho que Jesus teve. Ele tirou a parte, meteu o dedo nos ouvidos, cuspiu, tocou-lhe na língua, orou, e ali ele falou, abre-te. E quando ele estava tudo preparado, ele falou, abre-te. Ali o milagre veio. E tudo isso para quê? Para mostrar para mim e para você que nada é impossível para Deus, mesmo que os nossos olhos achem que é impossível, mas a glória do Senhor é inexplicável. Nós temos é que viver a glória dele, confiar nele. É por isso que você tem que ter esse compromisso de oração todos os dias, de oferecer suas primícias para Deus, de ler a Bíblia todos os dias, para que a palavra entre dentro de você. Aí você venha entender mais e mais. É o que está acontecendo hoje com essa palavra. Confia nele. Para de ficar pulando de galho em galho. Para de ficar pedindo oração para um, para outro. É você que entra no teu quarto, fecha a tua porta, clame a Deus e Ele vai te ouvir. E deixa Deus fazer o milagre conforme Ele quer, conforme tem que ser feito. O seu papel, o meu papel é acreditar, agradecer e confiar pela fé. Comece a confessar. Obrigado, Jesus, pelo milagre. Obrigado, Senhor. E ali você começa a chamar a existência o que não existe. Você começa a acreditar e chamar a palavra para ser transformada e materializada. Porque isso é fé. Esquece, você entrega na mão do Senhor e esquece. E confia. E deixa que Ele faz o milagre. Aí o que acontece aqui, ó. Aí está a resposta. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibisse, tanto mais o divulgavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Esse outro ponto aqui, ó, quanto mais ele falava para não falar, mais eles falavam do milagre. E às vezes você está falando demais, confirmando, você fica pedindo para muita gente ajudar em oração, falando dos seus problemas. Para de falar, confia no Senhor. Não é de hoje, não é de hoje dessa palavra que Jesus já falou para você parar de falar, é para você confiar. Não é o tanto de pessoas que vão orar por você, mas sim é a tua fé que vai fazer a transformação. Não é a oração que vão fazer por você pelo milagre, mas sim a tua fé que vai provocar o milagre.
E se você, quanto mais você pede, mais você se afasta de Deus, mais a tua fé fica pequena, mais você fica dependendo do homem, dependendo de campanha, dependendo de igreja, e assim vai. E o milagre não chega. Então hoje é o momento. Hoje essa palavra é hoje. Então peça perdão para Deus. Começa de novo. E ali você especifica o problema. Fala como Deus que você quer. E ali você confia no Senhor. Começa a olhar com o olhar da fé. Que já está curado. Que Deus ouviu a tua oração. Que Deus vai transformar a sua vida. Seja qual for ela. Seja doença, seja no casamento, seja na vida sentimental, seja na financeira. Já começa a detalhar e começa a buscar o Senhor, confia nele e você vai ver a glória, a manifestação do poder dele. Amém? Como aqui aconteceu desse surdo, desse mudo, ver o poder da manifestação, o milagre, porque as pessoas levaram o surdo e o mudo para Deus curar, para Jesus curar. E aí o que aconteceu? Ele obedeceu tudo que Jesus falou. Jesus tirou ele de canto, separou, enfiou o dedo no ouvido, cuspiu, colocou a mão sobre a língua e ali fez o milagre. E dali ele saiu cantando e louvando ao Senhor. E assim o Senhor quer fazer na sua vida. Então comece a buscar só nele, comece a confiar só nele, comece a acreditar só nele. Não dependa mais de ninguém, mas dependa da sua fé e da sua oração. E você vai ver o milagre do Senhor. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.